Vamos lá, galera, dar continuidade à leitura do Novo Testamento, 90 dias lendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Mateus do capítulo 13 ao 15 e os Salmos de número 3. 13 a 15 e Salmos de número 3. Olha só, que avanço, hein? Se você tinha dificuldade de ler aí a palavra tal, nós já estamos no capítulo 13 de Mateus do Novo Testamento. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por cada ensinamento do Senhor para nós. Amém? Vamos lá. Capítulo 13 ao 15 de Mateus e Salmo de número 3. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai. Que essa palavra, a Sua palavra, Pai, salte sobre o nosso entendimento. Que nós possamos entender, escutar Sua voz e obedecer e viver tudo o que nós lemos nesse dia, aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pega a tua Bíblia, capítulo 13 de Mateus, diz assim, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Aí Jesus começou a ensinar. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? E ao que Jesus respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mistérios do reino dos céus. Que louco, né? Tem mistério aí para ser revelado para nós ainda mais. Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola.
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? E ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos arrancar o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai os feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Os trigo vai para o celeiro, o joio vai para o fogo. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se tornar uma árvore, de maneira que as aves dos céus vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhe mais outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se que fora dito por meio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim dessa era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam, se juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final dessa era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: Entendestes todas essas parábolas? Ao que eles responderam: Sim, Senhor. E Jesus lhes disse: Portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: De onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e o dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: Não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da sua falta, por causa da falta da fé daquelas pessoas. Olha que interessante, hein? Falta da fé. Capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus
e disse aos seus servos: Este é o João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois esse o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sob juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular para um lugar secreto, um lugar deserto. As multidões, entretanto, a saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se sentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e a estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Capítulo 15. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus disse: E por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: oferta é ao Senhor ajuda de mim, deveis receber. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouve e entendei, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas suas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia natural daquelas regiões veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem de migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galiléia, e subindo ao monte assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvavam o Deus de Israel. Chamou Jesus seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficiente para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7 e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse ao chão, tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu, os entregou aos seus discípulos, e esses distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Olha que sensacional esses textos que nós lemos, hein? Que texto abençoado, a palavra abençoada do Senhor. Salmo de número 3. O socorro vem do Senhor. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais os socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. E em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa. Continua ministrando o nosso ser, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo.